Estamos em crise. Essa é a frase que mais ouvimos hoje em dia. E de fato estamos em crise, isso em todos os sentidos e setores. A crise é tanto pessoal quanto em nosso país, ou melhor no mundo. Quando lemos ou assistimos os noticiários, o que mais ouvimos dizer é dessa tal crise. Mas o que não ouvimos é como podemos sair ou superar essa crise. As pessoas interiorizam o estado de crise, sofrem e fazem aqueles que estão à nossa volta sofrerem, ao invés de buscar solução para superar esse momento. Eu sou Alexandre Mota, sou diácono e professor, e você está comigo em mais uma videoaula do projeto Gotas de Conhecimento da Escola Bíblica do Ministério Cristão Gileade. E a nossa aula de hoje é a alegria do Senhor. Então, vem comigo! Outro cômodo, só tu és Deus, tu és o maior, tu reinas sobre terra e céus, só tu és Deus, tu és o maior. Os judeus escutaram que a alegria do Senhor é a nossa força num contexto complicado da sua história. Eles tinham estado, naquelas últimas décadas, num doloroso cativeiro babilônico. Durante o tempo do exílio, a terra natal daquele povo ficou desolada. Jerusalém havia sido dominada por estrangeiros e o templo do Senhor na cidade havia sido destruído. Por causa do seu próprio pecado, o povo da aliança acabou se tornando motivo de escárnio dos seus próprios inimigos. Mas conforme o propósito do Senhor, havia chegado o tempo da restauração. Pela providência divina, o povo recebeu permissão para voltar à sua terra, reconstruir a cidade e, consequentemente, o templo. Nesse contexto, não havia apenas uma reforma estrutural a ser feita, mas principalmente uma reforma espiritual. Em um dado momento, após a reconstrução dos muros da cidade, o povo foi confrontado pela leitura e explicação da palavra de Deus. À luz da palavra, seus pecados foram expostos e o povo sentiu o peso da sua rebeldia. Vamos ler o livro de Romanos, capítulo 3, versículo 20, que diz assim, abre aspas, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Fecha aspas. Os judeus demonstraram quebrantamento e tristeza. Então os levitas, que eles estavam ensinando a palavra de Deus, eles tranquilizaram o povo, dizendo que aquele não era um tempo de tristeza e de lamentação, mas sim um tempo de exultação e contentamento pelo perdão e misericórdia do Senhor. Foi nesse momento que Neemias encorajou o povo de Deus, dizendo que aquele dia era um dia de perdão e celebração, consagrado ao Senhor. Não havia espaço para tristeza, porque a alegria do Senhor fortalece o seu povo. Então vejamos aí o que a palavra do Senhor nos diz sobre esse fato. Abre aspas. Diz-lhe mais, ide, comei as gorduras e bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é dia santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo foi a comer, a beber e enviar porções e a fazer grande regozijo, porque entenderam suas palavras que lhes fizeram saber. Isso está em Neemias, o livro de Neemias, capítulo 8, versículos 10 a 12. Como cristãos, precisamos lembrar que o Senhor Jesus Cristo levou sobre si as nossas dores. Então por que estamos sofrendo? Com sua morte e ressurreição, recebemos a possibilidade de viver e viver eternamente. Então por que nos desesperamos diante da morte? Ele nos mostrou que podemos ser
transformados, modificados em seu amor e paz. Porque então vivemos em desamor e em guerra? Como é que é isso, professor Alexandre? Vamos pensar. A resposta para grande parte das nossas dificuldades está em vivermos na alegria do Senhor, que é a nossa força. Em outras palavras, podemos superar as dificuldades se olharmos para as possibilidades de solução e não para os problemas. Em Deus, encontramos uma alegria especial que nos dá força. Outras alegrias passam e podem esgotar as nossas forças, mas a alegria do Senhor nos renova e fortalece. É a nossa força. Sim, a alegria do Senhor é a nossa força. Mas como experimentamos essa alegria fortalecedora, professor? No próprio texto bíblico do livro de Neemias, aprendemos que o povo de Deus se apropria dessa alegria através do conhecimento, confiança e obediência à palavra de Deus. É através da revelação da vontade de Deus em sua palavra que tomamos conhecimento dos nossos pecados e somos conduzidos ao arrependimento. Ao mesmo tempo, essa palavra nos dá uma alegria inabalável ao nos mostrar a imutável promessa do perdão de Deus e o ministério auxiliador e capacitador do Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Leia no livro de João, capítulo 16, versículo 13, que diz assim, abre aspas, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, vos anunciará o que há de vir. Fecha aspas. Isso porque o salmista escreve, abre aspas, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Fecha aspas. Isso está lá em Salmos 19, versículo 8. Para o servo do Senhor, os mandamentos divinos são prazerosos e as promessas de Deus são sua alegria. Salmo 119, versículos de 11 a 16. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízes da tua boca. Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos como nas riquezas, em todas as suas riquezas. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito nos teus caminhos. Recar-me-ei nos teus estatutos e não me esquecerei da tua palavra. Salmos 119, versículos de 11 a 16. O Salmo 1 diz que o prazer do justo está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Salmo 1, versículo 2. Pelo poder divino e pela força comunicada pelo próprio Deus aos seus filhos, nós somos capazes de experimentar uma alegria que transcende a qualquer circunstância, que supera também qualquer tristeza. Os crentes podem até ser entristecidos, mas estão sempre alegres. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. O pecado causa sofrimento, dor e tristeza. Quando reconhecemos os nossos erros e nos arrependemos, ficamos tristes. Mas depois, Deus nos oferece perdão por meio de Jesus Cristo e nos consola. Abre aspas, tornaste meu pranto em folguedo, desataste meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que a minha glória a ti cante louvores e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. Fecha aspas. Livro de Salmos, capítulo 30, versículos 11 e 12. A salvação é uma alegria eterna que ninguém pode nos tirar. Todos passamos por tempos de tristeza, mas depois temos a promessa que a tristeza vai passar e a alegria de Deus vai nos renovar. Um dia não haverá mais tristeza. A alegria vai durar para sempre, eternamente. A alegria do Senhor nos dá força. Por outro lado, as alegrias que o mundo oferece muitas vezes esgotam nossas forças e, quando acabam, nos deixam exaustos, doentes e tristes.
A alegria do Senhor não tem origem na terra, mas no céu. Ela não é um mero sentimento passageiro, é uma dádiva do Senhor que brilha na mais escura noite e permanece firme na mais severa tempestade da vida. Essa alegria é fruto do Espírito e nos alcança a partir do trono da graça de Deus. Além disso, é na pessoa de Cristo que temos a revelação final da alegria do Senhor que fortalece o seu povo escolhido. Nos dá esperança onde parece não haver solução e nos ajuda a ficar firmes enquanto esperamos o livramento de Deus. Abre aspas. Ora, o Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Fecha aspas. Isso está em Romanos, livro, capítulo 15, versículo 13. Ela também nos ensina a apreciar todas as bênçãos que Deus nos dá, enchendo nossos corações de gratidão e eliminando a inveja e o descontentamento com Deus. Ela é mais forte que a tristeza e o sofrimento e não acaba. A alegria do Senhor nos firma na rocha que é Jesus e nos livra de qualquer desespero. Abre aspas, assim também vos agora, na verdade, tendes tristezas, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Isso está em João, capítulos 16, versículo 22. O cristão, você que está aí me vendo, precisa ser uma pessoa alegre e não triste, mas uma alegria verdadeira e não fugaz, como o mundo nos apresenta. Porque só um cristão sabe que a alegria dele é duradoura, baseada principalmente naquilo que pode nos dar esperança, ou seja, no amor de Deus por nós. Veja, não estamos falando de qualquer alegria, mas da alegria do Senhor. Em outras palavras, é quando o Senhor está alegre, é que nos tornamos fortes. As pessoas, de maneira geral, vivem em busca da felicidade, buscam alegria e prazer. Mas Jesus Cristo disse em Mateus 16, 25, que aquele que buscar a sua vida, perdê-la. Observe que o segredo, então, está na alegria que pertence e brota do Senhor. Quando Ele está alegre, quando Ele está contente, quando Ele sorri, é que nós nos tornamos fortes e alegres. Busquemos, pois, então alegrar o nosso Deus, pois quanto mais alegre conosco Ele estiver, tanto mais fortes seremos. Eu sou o professor e diácono Alexandre Mota e essa foi mais uma videoaula do projeto Gotas de Conhecimento da Escola Bíblica Dominical do Ministério Cristão Gileade. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.